Continuemos os nossos estudos sobre Brasil, colônia, economia. E já que dentro desse período histórico chamado período colonial, nós estamos focando nos assuntos econômicos, vamos trocar de linha do tempo, bora? Essa é a linha do tempo que nós estamos percorrendo. Já discutimos antes dessa videoaula o pau-brasil, o ciclo do pau-brasil, já discutimos o ciclo do açúcar. Nessa videoaula a proposta é discutir exatamente o ciclo do ouro. Esse sim é de verdade um ciclo. E depois a gente vai para o café, fazer um breve comentário sobre o café ainda nessa videoaula. Mas já que eu toquei nesse assunto do ciclo, né? A ideia de ciclo transmite o início, meio e fim, concorda comigo? Isso é um ciclo, né? Começou, desenvolveu, acabou, ciclo. E o ouro, aconteceu isso com relação à mineração como uma atividade econômica do Brasil colônia, foi exatamente isso que aconteceu. Então aqui nós estamos corretos, nós estamos resguardados de chamar o ouro, a mineração, de um ciclo. Com relação ao açúcar, ao próprio pau-brasil, mas principalmente ao açúcar, é complicado a gente falar de ciclo e estar fechadinha essa ideia, sabe? Tem historiador que não gosta muito disso não, que critica essa ideia de ciclo, porque pare e pense, o açúcar, ao contrário do ouro, é um recurso renovável, né? Você pode continuar plantando cana-de-açúcar e produzindo açúcar e planta de novo, e colhe de novo, e fabrica de novo. Então ele pode não ter fim, então ele não é um ciclo. Outro motivo das críticas dos historiadores, o açúcar continua, ele ainda está nas nossas exportações, ele ainda é um produto que entra nas nossas exportações, então ele não acabou. O ouro, ao contrário, é um recurso natural não renovável. Tirou da terra, acabou, né? E foi isso que a gente viu acontecer ao longo do Brasil colônia. Ainda tem um restinho de ouro sendo explorado aí, mas já se tem até data, né? Já sabe, a geologia já tem datas de previsão de findar definitivamente esse ouro, ok? Então, só uma ressalva sobre essa palavra ciclo. Eu usei ela com relação ao açúcar, mas sabendo das críticas, é só para facilitar, só para ficar mais didático, para a gente percorrer essa linha do tempo linda que a gente está aqui, né? Os ciclos econômicos do Brasil colônia. Então, agora sim, nós estamos dentro do ciclo do ouro, a mineração. Vamos discutir primeiro a passagem de um ciclo para o outro. Vamos lá? Porque é importante você saber por que eu saio do ciclo do açúcar e vou para o ciclo do ouro. Por que o açúcar deixou de ser o primeiro, o principal produto da nossa economia colonial e deu esse lugar ao ouro? O que está acontecendo, né? Então, antes de ir exatamente para o funcionamento da economia mineradora, eu acho importante a gente conversar sobre essa passagem. E dentro dessa passagem, dessa transição do azulzinho para o amarelinho, que são as cores que eu escolhi aqui, é importante a gente lembrar quando é que começou, quem começou essa história de buscar ouro. Os responsáveis pela busca do ouro são os famosos bandeirantes. Antes mesmo de saírem em busca de ouro, de enfiar a mata dentro, procurando ouro, esses bandeirantes eram contratados por um senhor de engenho, por exemplo, por um fazendeiro, por um sesmeiro, para apresamento. Então vamos imaginar uma história aqui bem didática, bem clara para você entender. Um senhor de engenho teve uma fuga, né, passou por uma fuga de escravos. Alguns dos seus escravos indígenas, porque você sabe disso, a escravidão africana conviveu com a escravidão indígena. O primeiro escravo do Brasil foi o indígena. E aí esse indígena, cansado de trabalhar, cansado de apanhar, cansado daquela vida dura, foge. Ele some da fazenda onde ele foi aprisionado, onde ele estava trabalhando como escravo. Para resgatar, para ir atrás desse escravo fujão,
esse fazendeiro contratava um bandeirante, um grupo de bandeirante, um único bandeirante. Para quê? Para ir em busca desse escravo ou desses escravos fujões. Então, quando a gente fala do trabalho das bandeiras, que é o trabalho realizado pelos bandeirantes, nós estamos falando de expedições particulares. O que eu estou querendo dizer com expedições particulares? Eu estou querendo te contar que quem paga por esse serviço, quem contrata o bandeirante, é um fazendeiro, não é o rei. Porque é o fazendeiro que está interessado em aprisionar esse indígena fujão, trazer de volta esse indígena fujão. Então, primeiro, os bandeirantes são contratados para apresamento, mas também poderia ser contratado uma bandeira para prospecção. Prospecção é investigação. Você pode trocar essa palavrinha aí para ficar mais fácil para você entender. Esse bandeirante era contratado para investigar, para bisbilhotar se mata dentro, se nas encostas, nas margens de algum rio, mata dentro, ele encontrou o ouro. E isso aconteceu algumas vezes. Muitos bandeirantes, até sem querer, né? O bandeirante saía para buscar um índio fujão, um escravo fujão, e ele acabava entrando mata dentro e percebia que nas margens de um rio ele via algo brilhando. Isso poderia acontecer. Aí, sem querer, ele voltava com a notícia de: eu tô vendo um ouro naquele rio, assim, assim, assim. Claro que isso aconteceu, né? Então, os verdadeiros descobridores, eu já tô te contando uma informação muito, muito importante aqui. Nós podemos chamar os bandeirantes dos descobridores do ouro, né? Saíam em busca de escravo, descobriam o ouro, ou saíam em busca de ouro. Eram contratados por fazendeiros para realmente investigar, prospectar o ouro. Algumas dessas expedições, né, de bandeirantes eram feitas por rios, né? E essas expedições, quando eram fluviais, eram chamadas de monções, seja para apresamento ou para prospecção, né? Chegou um momento que esses bandeirantes, a serviços dos seus patrões particulares, a serviço de um senhor de engenho, começaram a dar notícia de que encontraram ouro, e um fazendeiro começou a enriquecer porque ele achou ouro, porque um bandeirante a serviço dele achou ouro. Essas notícias vazaram e a coroa portuguesa teve notícia. Chegou até a coroa, chegou até o rei a notícia de que tinha ouro no Brasil adentro, não no litoral, porque o próprio Pero Vaz de Caminha, quando chega, ele conta isso pro rei: olha, a gente não viu se tem ouro aqui ainda não, né? Não deu para saber não, mas no Brasil adentro a gente sabe disso. Hoje, no século XXI, né, a gente sabe como que aconteceu. A geologia também vai explicar que esse ouro estava ali na região de onde hoje é Minas Gerais, é o estado de Minas Gerais, então estava no interior. Esse ouro foi encontrado. Essa notícia chegou para a coroa e aí a coroa resolveu investir também. A coroa resolveu fazer, empreender, financiar as entradas. Veja, o que é uma entrada então? É uma expedição a serviço do rei, a mando do rei, para prospectar, para investigar se tem realmente esse ouro. Então vamos procurar, vamos achar, porque o rei também se interessa. E é importante, eu tô começando com esse assunto para te mostrar o seguinte, ó, eu tô saindo do açúcar e indo pro ouro, porque eu já tenho bandeirantes dando notícia de ouro. O bandeirante ainda está dentro lá da economia açucareira, ele está trabalhando para um senhor de engenho, mas ele está encontrando o ouro. Sacou o que eu estou te explicando? Estou te explicando a transição. Mas é importante dentro desse tópico você entender a diferença entre uma bandeira e uma entrada. Uma bandeira era contratada por um particular, por um senhor de engenho, por um fazendeiro. É ele que vai pagar o trabalho de um bandeirante. Uma entrada já é uma expedição real, a serviço, a mando do rei de Portugal. Os funcionários estão a serviço do rei, os entradistas estão a serviço do rei. E aí essas entradas não serão de apresamento, né? Porque o rei está contratando entradistas apenas para prospectar, ok? Saiba essa diferença. Então, e por que a coroa investe em ouro?
Primeiro motivo já deve estar rindo na minha cara, né? Poxa, Jane, claro que dá dinheiro, né? Ouro já era moeda, já tinha sido usado desde a antiguidade como moeda. Até hoje é muito valioso, então é por isso que a coroa vai investir. Ok, a gente não está errado de pensar assim. Mas vamos puxar aí essa linha e vamos desenvolver esse raciocínio. O que Portugal tá vivendo nessa época aqui, ó? Vamos pensar aqui, ó, 1650. Insisto, galera, eu sempre falo isso. E não é para fugir de crítica, não mesmo. É para deixar isso claro na sua cabeça. A gente estabelece essas datas aqui, não são datas fechadas e engessadas, ok? São datas para facilitar o seu entendimento, são datas aproximadas. Por volta de 1650, eu já estou tendo notícias de que existe ouro. Por volta de 1750, esse ouro já está entrando em decadência. Deixa eu dar um exemplo aqui só para você ver que essa data está aproximada. A Inconfidência Mineira é uma revolta colonial que acontece exatamente porque o ouro está esgotando e Portugal está em cima querendo cobrar o quinto, querendo cobrar a derrama e nananã, você ainda vai estudar isso daqui a pouco. E que ano que acontece a Inconfidência Mineira? 1789. Então, uma das causas, encheção de saco de Portugal, cobrando imposto, e os mineradores falando, Portugal, nós não estamos sonegando nada, porque o ouro está acabando mesmo. Você está vendo que a gente está aqui, então, em 1789, 39 anos depois do que eu coloquei como início da queda? É só uma data símbolo, tá? É uma data aproximada. Veja que fica fácil para você perceber que aqui eu tenho 50 anos, depois eu tenho 100, depois eu tenho 100. 50, 100, 100. É só para te ajudar nos seus estudos, lá na hora do vestibular, para ficar mais fácil lembrar, tá? Mas datas aproximadas, não engessadas. Voltemos. O que Portugal está vivendo em 1650, mais ou menos? Qual é o contexto português que explica a coroa? Vamos lá, entradistas, tô contigo, cara, vamos, me dê uma boa notícia, conta pra mim que você achou ouro. Por que é que Portugal está apostando as suas fichas? Porque o contexto para Portugal não tá legal. Ele realmente precisa de uma outra opção econômica, de uma outra fonte de renda, porque Portugal tá ruim das pernas. Você se lembra que Portugal há muito pouco tempo viveu a União Ibérica? Até 1640, se não me falha a memória agora, mas eu acho que é isso mesmo. A União Ibérica estava em funcionamento. A União Ibérica foi a união de Portugal e Espanha, da Espanha se sobrepondo a Portugal por conta de uma crise sucessória no trono português. E aí Portugal resolveu enfrentar a Espanha para retomar a sua autonomia. Isso gastou, gente, isso desgastou Portugal. Ele está num processo de se recuperar, se fortalecer novamente, né? Você se lembra que enquanto aconteceu a União Ibérica, os holandeses invadiram o Brasil e depois, mesmo tendo feito um trato diplomático ali com os portugueses, né? Os holandeses foram expulsos pelos pernambucanos. Portugal acabou dando uma ajudinha nessa expulsão, que é chamada de insurreição pernambucana. Se você já viu a aula sobre o ciclo do açúcar, você sabe o que eu estou falando, você está sintonizado. Se não viu, corre lá e veja. Então, Portugal acabou de se recuperar, né, de uma guerra com a Espanha, recuperar sua autonomia. De repente, ele tem que ajudar os pernambucanos a expulsar os holandeses. E ainda tem o pior. Esse holandês que é expulso do Brasil vai para onde? Para a América Central, para as Antilhas. E vai continuar produzindo açúcar lá. Ele já sabia branquear o açúcar, né? Numa parceria que ele tinha com Portugal. Agora ele foi direto para a fonte aprender a fazer o açúcar nordestino. Ficou lá anos e anos aprendendo. Quando ele vai para as Antilhas, ele domina a técnica do açúcar, do fazer o açúcar, né? Desde a plantação até o branqueamento que ele já dominava. Isso significa que os holandeses serão nossos concorrentes na produção açucareira. E aí o açúcar do Brasil perde a sua primazia, porque o Brasil era o principal fornecedor de açúcar para o mundo. De repente apareceu uma concorrência. É nesse contexto, portanto, você tem que saber esse contexto aqui.
que Portugal resolve apostar as suas fichas e investir contratando entradistas para buscar o ouro. É esse contexto que explica essa busca por ouro. E como você sabe, foi uma busca bem sucedida, né? Portugal encontra sim no interior do Brasil, conforme eu já disse aqui, muito ouro. Não é pouco, galera, é muito ouro. Assim como a Espanha encontrou mais fácil, né? Foi mais rápido. Desde o início da sua colonização, a Espanha está se lambuzando do ouro e da prata, do Eldorado, ali na América Espanhola. E Portugal não teve essa sorte de encontrar logo no início no litoral brasileiro, mas agora sim. Talvez no momento que Portugal mais precisava, porque o açúcar começa a decair, né? Volto a insistir, o açúcar não morreu. O açúcar é importante para a economia brasileira até os dias de hoje. Mas o açúcar deixa de ser o principal produto para ceder lugar ao ouro, porque o ouro foi encontrado. E essa descoberta de ouro, né, essa busca bem sucedida, acaba provocando muitas consequências, galera. O Brasil experimenta uma efervescência de todos os níveis que vocês podem pensar. Politicamente, você vai perceber que Portugal reage, né? Se antes Portugal era meio sem muito cuidado com a gente, né? Terceirizou ali para os senhores de engenho e se vira vocês. E Portugal não era muito aquele pai zeloso, né? Com o seu filho, com a sua colônia. Agora você vai ver Portugal reagindo e querendo tomar conta, né? Estar mais perto, ter mais controle. Você percebe então mudanças políticas, você percebe mudanças sociais, a nossa sociedade vai crescer, um boom demográfico vai acontecer. Daqui a pouco eu falo disso, já está nesse slide, né? Só estou fazendo uma introdução aqui. E já está aqui também nesse slide no primeiro tópico. O Brasil vai se interiorizar. Se a colonização estava focada no litoral, se o Nordeste era o centro da colonização, então agora nós vamos sair do Nordeste, vamos descer aqui para o Sudeste. Aqui porque eu estou falando de Minas Gerais, né? O centro, o eixo comercial agora vai ser aqui, Sudeste. E o Brasil vai alargar o seu tamanho, porque Tratado de Tordesilhas vai ser desobedecido e ninguém nem vai ficar sabendo disso, né? Essa linha vai ser desobedecida e o Brasil vai se tornando de Portugal, vai aumentando o seu tamanho, vai se interiorizando. A princípio, galera, esse ouro que era descoberto nas margens dos rios, muito fácil de ser explorado, né? Muito fácil de, se você pegar esse ouro lá, você não precisa de uma tecnologia muito avançada, você não precisa ter uma mineradora, você não precisa trabalhar com dinamite que vai explodir uma montanha, vai fazer um canal dentro da montanha, mas tudo previamente calculado, com muitos engenheiros pensando para não desmoronar tudo. Não, galera, tá ali, ó, na margem do rio, o sol bateu, brilhou, é ouro. É esse que a gente chama de ouro de aluvião, que é esse ouro ali mesmo, superficial, de fácil acesso, de pouco investimento. Sabe por que é pouco investimento? Sabe por que você precisava para minerar esse ouro? Para acessar esse ouro? De uma escrava, de uma mão de obra, né? E de uma bateia. Bastava você ir ali para perto do rio, ali para dentro do rio, misturar o cascalho com esse negócio que tá brilhando, dar uma enxaguada ali, mexer essa bateia ali, o ouro que é mais pesado vai para o fundo da bateia, o resto a água leva, pronto. Não é necessário toda essa tecnologia que a gente ainda em Minas Gerais vê, né? Essa ciência toda que mistura engenharia de Minas, que mistura geologia, um monte de cabeça pensando, um monte de tecnologia, de estratégias. Não, gente, não precisava disso não. Aí agora eu tô te contando esses detalhes para te fazer pensar o seguinte: se é tão fácil assim, se esse ouro de aluvião tá tão aí, né, escancarado pra gente pegar, você não precisa de muito dinheiro para poder explorar esse ouro, bora lá todo mundo, né? A gente costuma falar
embora também tenha historiadores que não gostam dessa expressão e dão uma crítica, né, uma encheção de saco aí nessa expressão, mas a gente costuma falar que acontece uma corrida do ouro, porque a galera vai vir em peso para Minas Gerais. Bora lá pegar esse ouro, tá fácil, basta ter mão de obra, uma bateia, não precisa de ter mineradora, coisa nenhuma, é pouco investimento. O fluxo migratório é intenso. Fala-se alguns números aí, difícil precisar com exatidão, mas fala-se que até então a população brasileira girava em torno de 300 mil pessoas. E essa população vai saltar, porque essa corrida do ouro vai acontecer. Vai todo mundo correr para cá para buscar esse ouro. Em torno de 3 milhões a mais de pessoas em busca do famigerado ouro. Então, olha isso. Minas Gerais, gente, nasce fervendo. Imagine aí um formigueiro com as formiguinhas todas maluquetes lá. É isso que é Minas Gerais nesse contexto. Minas Gerais nem é um estado sozinho ainda, né? Ele está ligado a São Paulo e ao Rio de Janeiro, é quase que uma coisa só, ele é quase não, é uma coisa só, né? E aí, nesse momento, é o que eu falei, né? O Nordeste vai ser meio que esquecido e vai todo mundo focar no Sudeste. O fluxo migratório é intenso. Quem são essas pessoas? Portugueses mesmo. Tem português que sai de lá. Muitos nem queriam vir. Vocês lembram disso? Eu não consigo não pensar nisso. Antes, alguns capitães donatários nem vieram aqui. Vocês lembram? Quando o rei deu as capitanias e muitos falaram, nem se interessaram, nem quero lá não, longe demais, nem tem dinheiro não. Agora, tem tanto português vindo, querendo vir para cá, ganhar dinheiro aqui, enriquecer aqui, que foi preciso o rei de Portugal botar uma lei lá proibindo saída. Ou chega, proibido, ninguém mais sai de Portugal, não vai entrar no Brasil mais não. Você está achando que é o quê? Essa bagunça toda? Não, eu não tô zoando, galera. Teve que ter lei de proibição para não vir mais para cá, de tanto português que ficou louco e veio para o Brasil. Nordestinos também, alguns senhores de engenho decadentes, né? Que estão perto da falência, que tiveram os seus engenhos destruídos na insurreição pernambucana, na expulsão dos holandeses, que não estão com aquele lucro todo que um dia já tiveram, então estão lá com uma vida difícil, eles acabam vindo tentar a vida, tentar explorar o ouro aqui também. E é importante colocar, presta atenção nisso, é importante lembrar que nesse fluxo migratório, muito escravo também, né? Para explorar esse ouro vai ser mão de obra africana, mão de obra escrava africana. Então eles são trazidos aos montes, né? Esse fluxo migratório escravagista vai aumentar também, exatamente para tirar esse ouro, para pegar esse ouro, para enriquecer logo. E aí é por isso que você vê a população aqui do Sudeste também sofrendo essa influência até na miscigenação da população, né? Exatamente porque vem muito escravo africano para trabalhar aqui nas minas das Minas Gerais, nas minas de ouro do que seria o estado de Minas Gerais, né? Nesse contexto se chama São Paulo e Minas Douro. Foi tanta gente que veio que deu treta por causa desse monte de gente, desse formigueiro que tá fervendo, né? Em 1708, então vejam, já tá acontecendo a exploração, né? O ouro já tá sendo retirado, explorado, minerado, e os paulistas resolvem peitar os portugueses, que é quem tá chegando, né? Que são os forasteiros, vamos dizer assim. Quem são os paulistas? Os paulistas são os bandeirantes. A capitania ali de São Paulo, na verdade que era a capitania de São Vicente, onde hoje está o estado de São Paulo, e daí eles são chamados de paulistas, essa capitania acabou se especializando em bandeirantes. Os bandeirantes vêm principalmente daquela capitania ali. E aí, como eu disse uns minutos atrás, quem foram os descobridores do ouro? Os bandeirantes. E aí, quando portugueses começam a chegar aos montes, eles vão falar, o que é isso? Não, o que vocês estão fazendo aqui? Esse ouro é nosso, eles querem exclusividade, eles se
se sentem os descobridores, portanto, os únicos que podem, os detentores dessa terra. Fomos nós que descobrimos esse ouro aqui. Quem são vocês? Vai embora, some daqui. Nós temos o direito. Mas como você já imagina, os portugueses não abriram mão, não. A gente veio, essa colônia aqui é nossa, eu faço parte da metrópole, quem é você? Não vem com essa história, não. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e virou briga. Paulistas de um lado, exigindo exclusividade na exploração do ouro, se considerando os descobridores, os detentores. Do outro lado, portugueses, sendo pejorativamente chamados de emboabas, que é o nome de um passarinho, então é um apelidinho maldoso que os paulistas, os bandeirantes deram para eles, né? É igual hoje a gente chama algumas pessoas de galinha. Ai, aquela menina é uma galinha, não é no sentido pejorativo, é essa mesma ideia. Emboaba, que é um apelidinho pejorativo, negativo, né? E os portugueses, não, nós não vamos sair daqui não, e deu briga. Conflito armado mesmo, fight, guerra, sangue. E aí os portugueses aqui vão sair vitoriosos. Os paulistas não vão desistir diante da derrota, eles vão continuar migrando para dentro, onde hoje seria ali o estado do Mato Grosso, um pouquinho mais para cima ali, também interior dentro do Brasil, e eles também vão achar ouro, tá? A gente costuma focar muito em Minas Gerais, o próprio nome do estado acabou sendo dado em virtude da abundância de mineral, de ouro que tinha aqui, né? Mas não é só Minas Gerais que vai ter ouro, não, tá? Um pouquinho mais para dentro, o próprio Mato Grosso, mais para cima, a famosa Serra Pelada, é tudo para onde esses paulistas vão, e eles também vão encontrar um pouquinho de ouro para eles, não vão ficar chupando o dedo, não. Uma grande consequência da Guerra dos Emboabas, desse conflito armado, foi a separação, né? A partir de agora, o Rio de Janeiro está separado. Só Minas Gerais e São Paulo que continuam juntos, mas daqui a pouco Portugal vai separar Minas Gerais e São Paulo também. Em 1720, precisamente, em outra oportunidade nós vamos estudar isso, em 1720 separa-se. Minas Gerais não é mais a mesma coisa que São Paulo. Um é um estado, o outro é outro. Então, Rio de Janeiro agora, separadinho, Minas Gerais e São Paulo ainda permanecem juntos. Agora, escute uma coisa. Onde era a capital do Brasil? Salvador, Bahia. O que eu acabei de dizer há uns minutos atrás? Nordeste deixa de ser o eixo, o centro comercial do Brasil, né? O foco das atenções, e agora o Sudeste passa a ser o foco das atenções. É agora, nessa época aqui, nesse contexto, daqui a alguns anos, que o Rio de Janeiro vai se transformar na nossa capital. A cidade do Rio de Janeiro é a segunda capital brasileira, e depois vai ser Brasília, a terceira capital brasileira, terceira e atual. Mas é por causa disso, você já está começando a entender. Eu não estou focado mais no açúcar nordestino, eu estou focado no ouro do Sudeste. Por isso que o Rio de Janeiro se transformará na nossa capital, tá mais perto, né? Mais fácil fiscalização, mais fácil cobrança de impostos. Daqui a pouco a gente vê isso. Como eu disse, essa transição econômica, né, do açúcar para o ouro trouxe muita consequência, é muita gente que vem morar aqui, é uma economia que vai trazer inclusive novos postos de trabalho. É comum a gente escutar dos historiadores, dos estudiosos do assunto, que agora a gente tem uma diversificação de funções, de profissões, vamos dizer assim. Ali em Minas Gerais vão começar a surgir hospedarias, mercadinhos, os secos e molhados, né? Vai existir uma classe média ali, que não é o minerador, mas que também não é o escravo, né? E aí começam a se diversificar essas atividades secundárias, a pecuária que vai alimentar quem está morando ali, né, na mineração, dedicando a vida à mineração, vai acabar sendo alimentado pela pecuária, alimentando a pecuária, vice-versa ali, né? Enfim, o Brasil, a colônia brasileira experimenta muita mudança nessa época. E como eu disse, só que eu fiz só uma breve introdução, inclusive politicamente. Portugal, que até aqui era meio não zeloso, né? Era mais para lá do que para cá, literalmente. Ele não dava uma atenção, ele não tinha uma presença muito intensa no Brasil.
Tanto é que aquelas câmaras municipais, lembra lá da estrutura do governo geral? Existe o governo geral na Bahia, mas em cada vila se tinha uma câmara municipal, né? Homens bons governando, eleitos por outros homens bons, lembra disso? Essas câmaras municipais acabam experimentando uma certa, não autonomia, porque Portugal mantinha regras, mas um poder de decisão, né? Já que Portugal está tão ausente assim, não ausente no sentido de falta de controle, tá? Mas ele não está ali todo dia, essas câmaras acabam tomando as decisões diárias. Agora, no ouro, Portugal é que vai querer estar ali no dia a dia, controlando. Ouro vai ser mais complicado de tirar imposto, né? De controlar isso aí. O ouro vai ser muito contrabandeado, o ouro qualquer um compra, o ouro é pequenininho, o ouro não é um saco igual um saco de açúcar. Então, Portugal vai tentar estar mais presente, mais fiscalizador, mais controlador. Em 1702, nesse propósito de ser mais controlador, Portugal cria a Intendência das Minas. Veja, o que eu estou te dizendo? Não houve uma intendência do açúcar. Não houve um órgão criado precisamente para administrar, controlar o açúcar. Não, o governo geral bastava, o provedor mor bastava. Agora, Portugal tá ligado, né? Tá percebendo que esse ouro, epa, fica de olho, senão não vai vir nada pra gente, esse povo vai contrabandear esse ouro, não vai vir nada pra gente, que ele cria um órgão específico para cuidar da mineração, né, da exploração do ouro. Qual que é a missão, a função, o objetivo da Intendência das Minas? Distribuir as datas. O que é uma data, Jeane? Um lote de terra, um pedaço de terra, uma fazenda. Porque aquele tanto de português que vem, aqueles milhões de portugueses que vêm, todos estão interessados em explorar. Todos querem ser mineradores. Qual será o critério? Para comigo, pensa aqui comigo. Para quem, diante desses milhões de portugueses, o rei vai dar terra e vai falar assim, seu João, aquele pedaço ali do rio, você pode pegar ouro lá, tá? É seu. Seu Manuel, aquele outro pedaço ali é seu, tá? Pode explorar ali que tá liberado. Então, aqui a autorização. Qual vai ser o critério? A Intendência das Minas foi criada para pensar nisso, para distribuir datas. Datas são as terras para explorar o ouro, diferente de uma sesmaria. Uma sesmaria também é uma porção de terra, também é uma fazenda, mas é para você plantar cana-de-açúcar, é para você plantar mandioca, é para você criar gado, é uma fazenda normal, não é ali onde tem ouro, não é ali nas encostas dos rios, ok? Uma data é uma porção de terra situada onde está se encontrando o ouro, nas margens desse rio onde está se encontrando o ouro. Isso é uma data. Qual é o critério? Galera, a princípio até sorteio foi feito. Nessa loucura, né, nesse formigueiro que se transformou a região das Minas, Portugal começou a sortear datas. Depois começou a se ter um critério. Não, só vai participar aqui, não era para qualquer um também não, né? Portugueses, donos de escravos, viu? Aí se sorteava. Só gente rica. Porque senão pensa, não, um escravo poderia estar lá no meio do sorteio. Não, agora eu tô rico, ganhei um pedaço de terra, fui sorteado. Não, sorteio com regras, né? Mas depois, quem tinha mais escravos acabava tendo mais chance, mais privilégio, mais acesso a essa distribuição. Qual era o pensamento de Portugal? Quem tem mais escravo vai poder tirar mais ouro. Quanto mais ouro for explorado, mais eu vou ganhar. Então vamos dar terra para quem tem mais escravo. Nessa briga acabava ganhando as pessoas, os fazendeiros, os homens que tivessem mais escravos, ok? Era também função da Intendência das Minas tributar o ouro, estabelecer e cobrar e fiscalizar os impostos. Tributar o ouro é imposto, é disso que eu estou falando. Eu coloquei aqui os 4 principais impostos cobrados. O famoso quinto
certeza que você se lembra, você já ouviu falar. 20% de tudo que foi explorado na sua data não é seu. Esses 20% são da coroa. E é em quilo, né? Então vamos fazer uma conta bem facinho aqui para facilitar para a professora de história. Você conseguiu tirar 100 quilos de ouro. 20 quilos não são seus, ok? Então, se no mês você conseguiu 100 quilos, se no ano você conseguiu 1.000 quilos, 20% disso é de Portugal. A captação era um imposto cobrado por cabeça de escravo. Quanto mais escravo trabalhando, mais alta seria a sua taxa de captação. A finta, vem comigo, a finta nem sempre existiu. O quinto, desde o início, Portugal já estabeleceu. Até com o pau-brasil era assim, né? Até com o açúcar era assim. Parte da sua renda ia para Portugal, normal. Então, parte do ouro vai para Portugal, normal. Agora, a finta, preste atenção. Com o passar do tempo, o ouro vai se esgotando, conforme eu já falei no início dessa videoaula. E Portugal, que está lá ávido por ouro, por dinheiro, por lucrar com a sua colônia. Portugal está lá todo ganancioso, com mais ouro, mais ouro, mais ouro. Ele começou a perceber que só cobrando o quinto e a captação, a renda dele começou a diminuir. Ele falou, não pode. Então, eu vou estabelecer uma meta. Por ano, eu tenho que arrecadar X arrobas. Não sei de cabeça, deveria ter gravado isso aqui, vai me falhar mesmo, eu não vou ter coragem de arriscar, mas X arrobas de ouro por ano, é uma meta anual. Caso essa meta anual, chamada finta, então já te expliquei o que é a finta, uma meta anual de X arrobas. Se esse X não fosse alcançado, seria cobrada a derrama. Tudo bem? A famosa derrama. Então, eu gosto de chamar derrama, eu inclusive me permito usar o português mais coloquial possível e reproduzir uma expressão que eu escuto desde criança no interior de Minas Gerais. A derrama é a inteira, é aquilo que vai faltar. Cobrei o quinto, não chegou na minha meta anual, eu vou te cobrar um pouco mais. Então, vamos colocar, a meta anual era 100 arrobas. Portugal recolheu o quinto de todos os mineradores e alcançou a meta de 82 arrobas. Faltou 18. E agora? Essas 18 arrobas serão cobradas. Não, Portugal, mas eu tô em dia com os meus impostos, eu paguei o quinto, tá tudo certo. Não, mas a finta não foi cumprida, a meta anual não foi cumprida, dá aí mais 3 arroba aí, dá aí mais 3 quilos aí, eu vou cobrar mais ali do outro, até eu inteirar as 100 arrobas. Isso é a finta e a derrama. Escute, muitas vezes a gente confunde que derrama é cobrança de impostos atrasados. Calma, não é bem assim. Poderia haver a cobrança de impostos atrasados? Sim. Por exemplo, o Manuel é um minerador que não pagou o quinto. Como a finta não foi atingida, a meta não foi batida, Portugal vai bater lá no Manuel e falar, Manuel, a finta não foi alcançada e você está devendo seu quinto, faz favor de botar sua vida em dia, faz favor de botar seus impostos em dia. Isso poderia acontecer. Mas a derrama não é só impostos atrasados. A derrama poderia ser impostos extra. É isso que irritou os mineiros, ficou bem interessante, né? O Tiradentes, o famoso herói da Inconfidência Mineiro, que irritava, um dos motivos da irritação do Tiradentes era isso. Tiradentes estava querendo mostrar o seguinte para Portugal. Portugal, eu tô em dia com os meus impostos. Eu paguei o quinto, eu não tô sonegando nada. Claro que tem sonegação. Ou vai falar que você não escutou falar daquela história do santo do pau oco. O que é o santo do pau oco? Certeza que você já escutou isso umas trocentas vezes. Como se tem uma religiosidade muito forte nessa época e nessa região. Faziam imagens de santos de madeira, né, talhadinhos, do interior oco,
para eles poderem encher essa imagem, esse santinho de ouro lá dentro, ouro em pó, ou pepitinha menorzinha, enchia de ouro para transportar. Se passasse uma fiscalização, um guarda perto, enfim, não é um santinho isso aqui, mas por dentro estava cheio de ouro. Claro que você já escutou essa história. Tem sonegação? Tem! Mas não eram todos os casos. Às vezes você já tinha dado os seus 20%. Chegava o fiscal e falava, você vai dar mais 5% porque a finta não foi atingida. É isso que para Tiradentes foi o ó, foi a gota d'água. Porque ele falou, poxa vida, eu tô entregando 30%, 40% do que eu tô tirando de ouro aqui. E Portugal continua achando que eu tô sonegando. Eu não tô sonegando, é porque o ouro tá acabando mesmo. Por isso que a finta tá difícil de ser atingida. Sacou? Cuidado. A derrama é um pouquinho mais complexo do que talvez você tenha estudado, lido em algum lugar, ok? Em 1720, diante dessa sonegação que a gente acabou de conversar, diante dessas historinhas tipo Santo do Pau Oco, né, mais inúmeras formas de sonegação, né, quando a gente vai lá nos museus das cidades históricas, em Ouro Preto, né, a gente vê que nesses lugares onde se explorava o ouro, os escravos tinham os banheiros específicos para usar, porque o medo da sonegação, do desvio do ouro, vinha até dos próprios escravos, né? Porque muitos escravos poderiam engolir pepitinhas. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? O escravo engolia, quando chegava na senzala, lá na casinha dele, ele ia ter o ourinho de volta, né? E aí falava, não, tem um banheirinho ali para você usar aqui, não é para você ir embora, é para você fazer aqui. Todo tipo de sonegação, de desvio acontecia. Tanto é que a Estrada Real, a famosa Estrada Real, que liga ali as cidades históricas, Tiradentes, Ouro Preto, São João aquela região ali, que liga aquela região ao Rio de Janeiro, que vai ser transformado em capital, conforme eu disse, para onde o ouro vai, né, para o porto ali, para depois ser mandado para Portugal. A Estrada Real é exatamente para evitar mais desvio de ouro. É para passar nesse caminho, é controle, gente. A Estrada Real é um símbolo de controle, de uma tentativa de controle da coroa portuguesa. Não é para você passar ali no ataizinho, porque senão você vai sonegar. Não é. Aí outra tentativa, além da Estrada Real, além de um monte de fiscalização, é a criação das casas de fundição em 1720. A casa de fundição, o próprio nome está te dizendo, é uma casa, é um lugar, é um órgão para fundir o ouro, para derreter o ouro. Você chegava com os seus sacos de ouro, na forma natural que você pegou ele na natureza, né? Uma pedra toda irregular, assim, uma pepitinha pequenininha, outra maiorzinha, outra média, e você levava para essa casa de fundição. Eles derretiam tudo que você trouxe e te entregava em barras, né? Então, quadradinho, barra, e o quinto já era quintado ali. O quinto já era cobrado na casa de fundição. Você chegava com tudo que você pegou. Então, suponhamos, de novo, você chegou ali com 100 quilos. Você não vai voltar com 100 quilos, você vai voltar só com 80, porque 20 quilos já vai ficar ali. Isso é a casa de fundição. É um local para cobrar o quinto e para garantir que o ouro que vai circular, porque agora a gente vai aceitar o ouro apenas em barras. Não se aceita mais a circulação do ouro em pó, do ouro em pepita. Significa que o ouro que está sendo vendido em barrinhas, significa que ele passou pela casa de fundição. Você está me entendendo? É como se fosse a nota real, né? Falsificação de dinheiro hoje. Você olha se tem a fitinha, se tem não sei o quê, para saber se é uma nota emitida pelo Banco Central, dentro dos conformes, enfim. Era o jeito que Portugal encontrava de falar assim, olha, se tiver em barra, tá beleza, tá legalizado. Se não tiver, não sei não, esse ouro aí não foi quintado. E em pó, proibidíssimo, não pode circulação de ouro em pó. Tem que ser o ouro fundido lá nas casas de fundição. Tentativa de controle. Percebe como Portugal acordou? Portugal não estava ligadão assim em tempos de açúcar, em tempos de pau-brasil, não. E agora Portugal está no pé, né? Percebeu isso? Já comentei sobre a Estrada Real, né?
Mais um mecanismo de fiscalização. É para passar nesse caminho quando você for levar seu ouro para vender lá no porto, para ir embora para Portugal. É para passar nesse caminho. Sacou? 1702, também o mesmo ano da intendência, da criação da intendência das Minas, o famoso Tratado de Methuen. O que foi esse tratado? Foi um tratado também chamado de Tratado de Panos e Vinhos, conforme você está vendo aqui. Eu acho que ele é até mais famoso assim, chamado de Tratado de Panos e Vinhos, mas pode vir em alguma questão, em algum texto que você leu, o Tratado de Methuen. Foi um combinadinho entre Inglaterra e Portugal. Portugal ofereceria os seus vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra ofereceria os seus panos para Portugal. Um daria preferência ao outro, um abaixaria impostos para o outro, ok? Então, quando os tecidos ingleses chegassem em Portugal, a taxinha alfandegária ali seria baixinho, o imposto para entrar no país, né, seria baixinho. Da mesma forma, os vinhos portugueses, quando chegassem na Inglaterra, imposto baixinho, exatamente para circular ali dentro da Inglaterra e vender. Portugal acabou se dando mal com esse tratado, né? O déficit ficou para Portugal. E eu tenho dois motivos para te explicar por que Portugal que tomou na cara. Primeiro, vamos pensar. Todo mundo usa roupa, certo? Todo mundo usa tecido. Nem todo mundo toma vinho, concorda? Embora nesse contexto, lá na Europa, é mais comum, né, tomar vinho, eu sei disso, mas você também deve pensar, criança usa roupa e não bebe vinho, concorda comigo? Todo mundo usa tecido e nem todos tomam vinho. Então, a Inglaterra acabou vendendo mais que Portugal. Segundo motivo, o produto inglês é mais caro, é mais valorizado do que o vinho. O vinho, gente, tem produção desde a Idade Antiga. O vinho é mais normal. É considerado até um produto quase agrícola, né? Embora ele seja manufaturado também. Mas ele, não, manufaturado. Talvez seja um erro que eu tô falando aqui. A Inglaterra já está oferecendo um produto um pouco mais elaborado, né? Uma tecnologia maior, um trabalho maior. Enfim, por esses dois motivos, consumo e valor, o produto da Inglaterra é mais consumido e mais valorizado, a Inglaterra se dá bem. O produto português é menos consumido e menos valorizado, Portugal está em déficit. Então, Portugal acaba comprando mais e devendo para a Inglaterra. E essas dívidas, Jeane, por que você está me contando do Tratado de Methuen? Primeiro que é do contexto, né? Você está percebendo aqui, 1702, enquanto Portugal está fazendo esse tratado lá com a Inglaterra, aqui no Brasil o ciclo do ouro está rolando, a mineração está acontecendo. E aí essas dívidas, já que Portugal acabou comprando mais que vendendo e ele está em déficit, essas dívidas serão pagas com o ouro brasileiro. Sim, aí é por isso, é aqui que eu quero o link também, ou é por isso que eu tô te contando disso, do Tratado de Methuen. É daqui que vem uma frase de um historiador famosérrimo, o senhor Eduardo Galeano, que diz: o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil. Tá aí, né? Quem é de Minas Gerais sabe o que eu tô falando. Até hoje, muitos problemas de saúde, inclusive, e hoje que a gente ainda tem segurança de trabalho, fiscalização, direitos trabalhistas, né? Mas não são poucos os casos. Recentemente, né, gente, uma mineradora aí explodiu, lamaçal por cidades, estão lembrados disso, né? Mas eu não estou me referindo não só exatamente a isso. Problemas de saúde dos trabalhadores das minas mesmo, né? Muito complicado isso aí, ainda hoje, em 2021. Pensa nessa época aqui. Pensa um escravo. Enfim, galera, condições precárias. Buracos no sentido de enfiou dentro de uma montanha, fez buracos nesses rios e o impacto ambiental. Quando a gente vai para o lado da geografia, da geologia, a gente vê isso. O ciclo do ouro, a mineração do Brasil, mudou até as paisagens naturais, né? Não mudou só a política, não mudou só a quantidade de pessoas, nossa população aumentou, mudou a nossa sociedade. Não só isso, gente, mudou paisagem natural. O Brasil tinha uma cara
E agora, por causa da mineração, tem outra cara. Minas Gerais é transformada por causa dessa mineração. Então é disso que o Galeano está falando. Deixou buracos. É no sentido geográfico, é no sentido ecológico, é no sentido de meio ambiente, né? É a gente que teve que pagar essa conta aí. Templos em Portugal. Portugal está vivendo a época do Barroco ainda. Brasil também. As igrejas das cidades históricas estão aí para contar isso. O ouro também ficou um pouco lá. Quem vai lá vê aquelas imagens, aqueles altares maravilhosos, todos cobertos de ouro, algumas peças de ouro maciço, né? E deixam fábricas na Inglaterra. O Galeano não está errado totalmente. Fábricas na Inglaterra, gente, então, não é um erro falar isso, porque a Inglaterra realmente está começando, está despontando para a sua produção têxtil, né? Tá começando, tá colocando lenha aí nessas máquinas para poder daqui a pouco explodir na Revolução Industrial. 1750 é o ano que a gente usa para falar, ó, aqui está acontecendo a Revolução Industrial. E aí ele vai dizer que o nosso ouro financiou a industrialização da Inglaterra, as fábricas da Inglaterra. Faz sentido sim, já que as dívidas portuguesas foram pagas com o nosso ouro, então há um sentido nessa afirmação do Galeano. A gente só não pode falar que toda a industrialização inglesa, né, que a revolução industrial aconteceu com o ouro do Brasil. Não, gente, a Inglaterra não tem negócio só com Portugal. A Inglaterra não é esperta no comércio, nas negociações só com Portugal. Não, ela tem outras fontes, ela tem outros acordos, né? Ela tem inteligência, ela tem condições internas para desenvolver essa industrialização. Então não dá mais moral do que merece, ok? O Brasil financia de alguma forma? Sim, porque Portugal é um devedor, acaba devendo demais para a Inglaterra e essa dívida vai ser paga com o nosso ouro, ok? Mas cuidado ao afirmar muito categoricamente que a Revolução Industrial aconteceu por causa do ouro do Brasil. Não é só por causa do ouro. A Inglaterra é muito espertinha e ela tem outras cartas na manga, ok? Em 1729, já estou caminhando para o fim, em 1729 acontece a descoberta do diamante. Você viu que até aqui nós estamos falando do ouro, certo? Administração aurífera, datas, que são as terras nas encostas dos rios ali, né? Nas margens dos rios, onde tem ouro, casa de fundição para cobrança do quinto, do ouro. De repente, essa migração continua, esse fluxo para o interior continua, eles vão chegar um pouquinho mais para cima, onde hoje seria Diamantina, que está mais no norte de Minas Gerais. Lá em Diamantina, era chamado nesse contexto de Arraial do Tijuco, estava o diamante, muito diamante. E agora para e pensa, vamos pensar de novo aqui, ó. O diamante é uma pedrinha e não é derretido como o ouro. Para eu quintar o ouro, como é que se fazia? Pegava as pedrinhas de ouro, leva na casa de fundição, derreto tudo, faço virar uma barra só, 2, 3, 4, 5 barrinhas quadradinhas e tiro o quinto. E o diamante, gente? Diamante não vai derreter. A ideia não é essa. A ideia é só lapidar o diamante para ele ficar uma pedra bonita e para uma joia, certo? Então, todo esse zelo, todo esse controle, essa fiscalização que você viu Portugal praticar até esse momento no ouro, você duplica, triplica, quadruplica, porque na área do diamante, ali na atual Diamantina, no antigo Arraial do Tijuco, ali será a área mais colonial da colônia. No sentido de a área mais fiscalizada, a área mais controlada, porque peraí, não dá para derreter o diamante. O controle vai ter que ser maior. Quantos diamantes você pegou? 5? 1 é meu. 10? 2 é meu. Sacou? Né? Então ali a fiscalização vai ser mais rigorosa ainda. A princípio, diante dessa dificuldade de fiscalização, né,
de o diamante é uma pedra, como que a gente faz? O que a gente faz diante dessa dificuldade de fiscalização? De 1739 a 1771, Portugal prefere arrendar. Então é o seguinte, Portugal não vai estar ali, Portugal não vai mandar funcionários para explorar o diamante, não. Portugal arrenda. E o que é arrendar? Vender o direito de exploração. É como se fosse um aluguel, ok, gente? Ó, essa terra continua sendo minha, mas você vai me pagar para você explorar essa terra. Isso ainda existe nos dias de hoje. A terra é minha, eu te empresto a terra, você usa a terra, você pode plantar o que você quiser, você pode cuidar de gato, faz o que você quiser, mas a terra continua sendo minha. Enquanto isso, você me paga. Até a gente vencer o contrato, entende? Isso é arrendar. A partir de 1771, eu penso que Portugal pensa, mas eu tô perdendo dinheiro, né? Tem muito diamante ali, eu não tô pegando nada desse diamante, eu só tô pegando o aluguel. Não, eu mesmo vou explorar. A partir de 1771, o Arraial do Tijuco passa a ser uma área real, uma área do rei, uma área pertencente à coroa. E a exploração do diamante também será uma exploração real. Funcionários do rei, a serviço da coroa, é que estarão ali trabalhando em busca do diamante. Diamantina ficou sendo uma área real, né? Do rei, de propriedade do rei, até primeiro, segundo reinado. Daqui a pouco tempo que deixou de ser, né? Mas desde 1771, deixa-se o arrendamento, acaba-se com essa história de só vender o direito de exploração e o próprio rei, né, funcionários a serviço do rei, vão explorar o diamante. Estou finalizando com essa cartinha do senhor Fernando Delgado de Castilho, que está escrevendo ao Conde de Aguiar, contando para ele sobre a decadência da extração do ouro, verificada desde 1778. Senhor Fernando Delgado está escrevendo em 1813, então ele está até um pouquinho mais para frente, né? Mas ele está contando que, ó, não tem nada aqui mais não. E é interessante uma coisa que ele fala aqui, veja, vem comigo. A extração do ouro nessa capitania vai correndo à sorte daquela dos mais produtos minerais, com tão vantajosos passos que em breve será reduzido a nada o seu quinto, tendo diminuído quase progressivamente desde o ano de 1778. Repara que está 28 anos depois da data que eu estipulei aqui, né? 1750, mas eu não estou longe. Que marcou a época do fim de sua abundância e princípios da sua decadência. Aqui na sequência, dá um pausa aí se você quiser continuar lendo tudo. Na sequência, ele vai contar o seguinte, ele vai falar, olha, senhor Conde de Aguiar, às vezes eu penso que o ouro está acabando, não é porque está acabando mesmo, né? Eu acho que debaixo da terra até tem mais, sabe? Não é por esgotamento. Eu acho que o ouro está acabando por causa deles não saberem explorar esse ouro direito. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Tanto por descobrir e encontrar com mais facilidade. Aqui, ó. É esse pedaço aqui, ó. Pois creio bem, estar intacta a sua matriz, por não haver memória de mineração regular e metódica nos montes, e a devo supor, e muito abundante pela grande quantidade que dele tenha fluído para os campos e rios, donde até agora tem sido extraviado sem o mais pequeno princípio mineralógico, tanto por se descobrir e encontrar com mais facilidade, como por não ter havido alguém com os conhecimentos e posses para um semelhante trabalho, e o que agora é absolutamente impossível. Você sabe que essa impressão, essa análise que o senhor Fernando Delgado está fazendo lá em 1813, ela é confirmada pela geologia hoje. Não se tinha um conhecimento técnico muito especializado para tirar esse ouro da maneira certa, e isso acabou realmente complicando a exploração. Então o senhor Fernando não está de todo errado, faltou técnica mesmo. A galera que está tirando ouro não tem conhecimento mineralógico, não mesmo. Não tem a técnica certa, não está fazendo certo, ele não está falando besteira. Mas por outro lado, conforme a gente já conversou aqui, ele também não tem razão quando ele fala que eu acho que o ouro ainda tem muito.
o ouro esgota, né? E depois de tanta exploração, está esgotando. Conforme eu disse, existem previsões. Não, no ano tal já não vai ter mais ouro. Já existe esse tipo de previsão, né, na geologia. Então, por um lado, ele não está errado. Faltou técnica mesmo, seu Fernando. Mas, por outro, o ouro também acabou. Como um recurso não renovável, ele realmente esgotou. E aí, depois do ouro, conforme vocês já tinham visto na minha linha do tempo, vem o café. O café, eu prefiro que nós detalhemos o café quando a gente estuda primeiro reinado, segundo reinado. O período auge do café, quando o café vai realmente bombar no Brasil e o mundo vai conhecer e consumir o nosso café, é ali no segundo reinado. Eu vou só te dar algumas informações iniciais, mas o aprofundamento da cafeicultura como um outro ciclo econômico da história do Brasil, a gente vê lá no segundo reinado, ok? Aí, até tô fazendo essa postergação, eu vou deixar para depois, porque, como eu disse, a cafeicultura vai bombar, o auge dela já não está mais no Brasil Colônia, que é o nosso foco, certo? Nós estamos aqui vendo Brasil Colônia, Economia, ou outro título, Ciclos Econômicos do Brasil Colônia, certo? E a cafeicultura como um ciclo econômico forte e bem sucedido, ela vai acontecer de 1850 mais ou menos em diante, 1840 em diante, e nisso eu já estou no segundo reinado. As primeiras mudas de café chegam no Brasil em 1727, por isso que eu estou colocando aqui a partir de 1750, tá vendo que o café chega um pouquinho antes, mas é só para cultivo doméstico. A partir de 1780, ali no Rio de Janeiro, eu começo a produzir em escala comercial, né, para vender, agora não é só para eu beber. Um pouquinho mais para frente, por volta de 1825, no Vale do Paraíba, famoso Vale do Paraíba, que pega um pedacinho do Rio de Janeiro, um pedacinho de São Paulo, um pedacinho do Espírito Santo também, esse Vale do Paraíba vai ser o primeiro foco de grande produção cafeicultora, de muitas fazendas produzindo muito café. Mas o Vale do Paraíba, por conta das suas técnicas predatórias, assim como do ouro, a gente acabou de falar, né? Por conta da sua não preocupação com o manejo do solo, com condições sustentáveis de produção, o Vale do Paraíba não dura muito tempo. A partir de 1870 você já vê essa produção cafeicultora entrando em decadência, mas o café não morre, ele vai se expandir para o Oeste Paulista, e aí o Oeste Paulista, ao contrário do Vale do Paraíba, sabe fazer café, sabe trabalhar o solo, sabe ter as técnicas menos predatórias, né? E aí lá no Oeste Paulista o café dá muito certo, expande mais ainda, vem para o Triângulo Mineiro e está aí até hoje sendo um produto queridinho da economia nacional. Concorda comigo? Mas para fechar, vou repetir mais uma vez. O café bomba, conforme você está vendo nessa data aqui, o café bomba no segundo reinado. E como nós estamos estudando a economia do Brasil colônia, nós não vamos comentar, nós não vamos aprofundar na cafeicultura. E nem na industrialização. Se nós fôssemos fazer uma linha do tempo completinha dos ciclos econômicos do Brasil, seria essa linhazinha aí. O pau-brasil que a gente viu, Brasil colônia, açúcar, Brasil colônia, ouro, Brasil colônia, café, Brasil independente já, né? Primeiro reinado, segundo reinado, e a industrialização tardia, demorou, mas chegou. Por volta de 1930, a partir do governo do senhor Getúlio Vargas, então já é Brasil República, já está lá na frente. Aí sim acontece o processo de industrialização do Brasil. Então essa seria, bem básico, né? A linha do tempo dos ciclos econômicos brasileiros, de todos os ciclos econômicos brasileiros. Eu finalizo essa aula aqui e até mais.